Gravidez não é doença, mas isso não quer dizer que uma gestante possa fazer qualquer tipo de serviço. Mulheres pilotos e comissárias de bordo, por exemplo, são proibidas por lei de trabalharem durante a gestação. Mesmo assim, o INSS tem negado pedidos de auxílio-doença a aeronautas grávidas. Elas não aceitaram e levaram o caso aos tribunais. Sem destino certo e nem horário fixo, quem trabalha a bordo de um avião precisa aprender a conciliar as viagens com a vida pessoal. Há 10 anos, Daniela foi promovida ao cargo mais cobiçado da aviação. É comandante em uma grande companhia. Mas com a chegada do primeiro filho, assim que voltar a pilotar, vai entrar numa escala diferente, a da maternidade. No iniciozinho, nos primeiros meses, tem a escala mãe, que daí eu durmo todos os dias em casa, então já ajuda bastante, né? Mas aquela coisa, dormir, a gente não tem horário, então esse dormir pode ser de 2 da manhã até as 2 da tarde, então não tem um horário muito regulado, então realmente vou precisar de alguém para me ajudar todo o tempo, né? Sibila é a aeromoça e também está grávida. Ao contrário de Daniela, ela faz parte de um grupo maior de mulheres que representa quase 60% do total de comissários. Há 12 anos na profissão, faz voos nacionais e internacionais. Daqui para Paris, por exemplo, 12 horas de voo, então a gente acaba inchando, mexe muito com a questão do sono. Apesar da gente ter um descanso, que a gente faz um rodízio de descanso, o restante do tempo é o tempo todo atento. Tem que olhar a toalete para ver se o passageiro não fumou no toalete, ficar fazendo ronda o tempo todo na cabine para ver se não tem ninguém passando mal, se não está acontecendo nada de anormal, algum cheiro. Então é o tempo todo atento. Mas assim que Sibila e Daniela descobriram que estavam grávidas, elas foram afastadas do trabalho. É que a lei que regulamenta a profissão de aeronauta no Brasil não permite que pilotos e comissárias trabalhem durante a gestação. Além disso, o atestado médico aeronáutico obrigatório para as atividades a bordo é suspenso e, ao invés de salário, elas passam a receber o auxílio-doença. Do primeiro ao terceiro mês, é muito crítico ainda essa junção do ovo com o nosso útero. A microviração do avião, que a gente quase não percebe, ela interfere bastante, pode fazer ele se soltar. Nós temos também turbulências fortes, também pode fazer soltar. Para a gente, na piloto, nós temos o eletromagnetismo na cabine, que é muito intenso, e a radiação. A gente tem também a desaceleração, que é muito intensa. Pra você ter uma ideia, uma desaceleração usando o autobraking medium, que é uma coisa normal que a gente usa, seria referente a 210 newtons. Isso daria uma força de você colocar um peso de quase 21 quilos em cima da sua barriga, né? Porque o cinto está apoiado aqui, então vai ser exatamente onde vai ser essa força mais intensa. Então, um peso de 21 quilos em cima de uma barriga de uma gestante não é uma boa ideia, né? Só que por uma mudança no sistema de concessão do benefício das aeronautas, as perícias que antes eram feitas no Hospital da Aeronáutica foram transferidas para o INSS. Aqui, as gestantes passaram a ser encaminhadas para a perícia comum e, desde então, os pedidos de auxílio-doença começaram a ser negados. Eu fui fazer a perícia, a médica perguntou, mostrei todos os exames, tudo, e à noite, quando eu cheguei em casa, fui olhar, o resultado tinha sido indeferido. Isso foi realmente um susto, assim, uma decepção, porque todo esse tempo, sabendo que nesse momento eu teria esse direito, e foi negado. Então começou uma preocupação que eu achei que eu não teria na minha gravidez. A saída foi recorrer à Justiça Federal. Segundo este advogado, o INSS não considerou os laudos médicos. Os argumentos do INSS são no sentido de que a gravidez ela não é incapacidade para desempenho das funções laborais. Só que no caso das aeronautas, como existe uma lei específica ou regulamentação da ANAC, nesse caso a incapacidade é em decorrência legal. Então elas se tornam incapazes de trabalhar durante o período da gestação. No caso delas, a partir do momento da constatação e comunicação à empresa, até depois que retornarem da licença maternidade. Este juiz que analisou o caso da aeromoça determinou o pagamento do benefício pelo INSS. O Tribunal Regional Federal da Terceira Região manteve a sentença. A comissária de bordo, ou a comandante de aeronave, durante a gravidez, com base na regulamentação da aviação civil, se ela não tem condições
ou ela não pode voar nesse período de gravidez, ela tem direito de legalmente ficar afastada sob o auxílio-doença, porque, muito embora isso não caracterize uma doença, é evidente que ela não está doente, ela está grávida, é diferente, mas ela está numa condição específica cujo exercício da atividade própria para a qual ela foi contratada pode colocar em risco a vida dela ou até da criança, do feto que ela está gerando. De acordo com o Sindicato Nacional dos Aeronautas, pelo menos 170 profissionais se afastam todos os anos das atividades por motivo de gravidez. Segundo um dos diretores, denúncias de comissárias e pilotos também fizeram com que o SNA entrasse com uma ação coletiva na Justiça em Brasília, que concedeu liminar a favor do sindicato. Dentro de uma aeronave, ela está exercendo uma função de segurança de voo, de garantir a segurança de outras pessoas, onde existem várias restrições, inclusive para pessoas grávidas ou pessoas com mais de 65 anos sentarem em saída de emergência. Como que uma grávida vai estar conduzindo isso, vai estar fazendo esse trabalho? Aí o INSS achava que a empresa teria que reacomodar isso. Só que aí trouxe um outro problema, que é uma questão jurídica. Nós temos uma categoria, salário, somos treinados para uma função. Quando você sai de uma função para outra, você cria um problema jurídico. Então isso foi um dos problemas que nos levou a fazer esse movimento todo. A decisão que obriga o pagamento do benefício foi confirmada pelo TRF da Primeira Região. O INSS informou que já está cumprindo a determinação e ainda disponibilizou no próprio site um link específico para o agendamento das perícias. E Sibila, por ordem judicial de São Paulo, já começou a receber o auxílio-doença. Eu estou podendo curtir melhor a minha gravidez, depois que deu certo com o processo. Então, me preocupo, eu acho que, como eu passei esse estresse antes, tem muita menina que ainda está passando, acabou de descobrir que está grávida e está indo ainda no INSS, em algumas agências, e está sendo indeferido. Mas eu estou esperançosa de que essa situação vai se resolver. A comandante Daniela espera resolver logo essa situação também. Ela, que está sempre levando a tripulação com segurança, agora vê as malas prontas para mais uma viagem. Só que desta vez o uniforme vai ficar guardado em casa e a bagagem a ser despachada será outra. Tá pronta.